E aí, pessoal, tudo certo? Olha, na caminhada dos concursos tem uns assuntos que são um verdadeiro divisor de águas, né? E hoje a gente vai encarar um deles de frente: poder constituinte. E vai ser no estilo certo ou errado, aquele que a banca CESP simplesmente adora. Então se prepara, porque essa análise aqui vai ser um verdadeiro teste de fogo. Nós vamos passar juntos por 5 questões clássicas da CESP. E elas não testam só o que a gente sabe, mas como a gente aplica esse conhecimento sob pressão. Tá pronto para o desafio? Então vamos nessa. Bora começar pelo começo, pelo fundamento de tudo, a natureza da nossa Constituição. A primeira questão parece bem simples, mas é justamente aqui que muita gente boa acaba escorregando. E aí, me diz aí, essa afirmação tá certa ou tá errada? O fato da Constituição ser rígida impede a atuação do poder derivado? Pensa um pouquinho, pode até pausar se precisar, mas decida. Isso mesmo. A resposta é errado. E entender o porquê disso é simplesmente fundamental para não cair mais nessa. Olha só, a lógica aqui é o pulo do gato. É o exato oposto do que a questão sugere. É justamente porque a nossa Constituição é rígida que o poder constituinte derivado precisa existir. Pensa comigo. Rígida quer dizer que o processo para mudar é mais difícil, mais solene, e não que é impossível. E quem é que faz essa mudança? Exato, o poder derivado. Ou seja, rigidez e poder derivado são, na verdade, dois lados da mesma moeda. Beleza, aquecemos os motores, vamos agora para o segundo round e aprofundar um pouco mais. O foco agora vai ser nos limites, sabe? Naquelas barreiras que o próprio texto constitucional coloca. Muita atenção nos detalhes, hein? A primeira parte da questão parece certinha, né? Mas, e aquele finalzinho? Esse salvo-se aí, ele existe mesmo na Constituição? E aí, certo ou errado? Errado. E o motivo é bem claro. Essa é uma pegadinha clássica da CESP, criar uma exceção onde ela simplesmente não existe. O ponto crucial aqui é o seguinte: esses limites, os circunstanciais, são absolutos. Se o país está passando por um momento de instabilidade grave, tipo estado de defesa, estado de sítio ou uma intervenção federal, a Constituição se tranca para reformas. O Congresso não pode nem começar a discutir sobre emendas. Não tem salvo-se, não tem a menos que. E por quê? Simples. É para impedir que um poder de exceção seja usado para bagunçar permanentemente as regras do nosso jogo democrático. A estabilidade institucional vem sempre em primeiro lugar. Continuando nesse mesmo tema dos limites, vamos para a próxima. Essa aqui testa o conhecimento literal mesmo, a letra da lei. Essa descrição do estado de sítio como uma das barreiras para emendas está correta? Perfeito, essa está certíssima. A questão aqui só descreveu de forma correta uma das hipóteses de limite circunstancial que está lá no artigo 60. Sem pegadinha, sem mistério, foi só para ver se o texto está afiado. E chegamos ao round final. É aqui que a CESP sobe o nível e começa a cobrar aquelas nuances, sabe? Aqueles detalhes que separam quem realmente domina o assunto. São esses pontos que garantem a vaga. Olha só que pergunta capciosa. O poder que tem a função de mudar a Constituição pode mudar as próprias regras de como se muda a Constituição para facilitar o processo? E a doutrina aceita isso de maneira pacífica? Pensa bem, que essa é profunda. Erradíssimo! E essa, sem dúvida, é uma proteção fundamental do nosso sistema constitucional. E aqui a gente entra num conceito-chave, as cláusulas pétreas implícitas. Além daquelas que estão escritas lá na Constituição, a gente entende que o próprio processo para fazer uma emenda, com todos os seus quórums e etapas, também é uma cláusula pétrea. Por quê? Porque é ele que garante a rigidez da Constituição. Permitir que o poder derivado facilite esse processo seria como, sei lá, dar a chave do cofre para o ladrão. Seria destruir a estabilidade que ele deveria proteger. É um limite que não está escrito, mas é absolutamente fundamental. Vamos para a última questão do nosso desafio de hoje. O que é que diferencia uma reforma de uma revisão? Será que é a quantidade de artigos que são alterados? A questão está dizendo que essa amplitude, se a mudança é grande ou pequena, é juridicamente irrelevante. E aí, tá certo ou errado? A afirmação está correta. E essa é uma daquelas que derruba muita gente, que associa revisão a uma mudança gigante e reforma a uma mudancinha pequena. A diferença fundamental entre reforma e revisão não está na quantidade, pessoal, mas sim no procedimento e no momento. A revisão, que estava prevista lá no ADCT, foi um evento único, que aconteceu só uma vez, em 1993, e tinha um procedimento mais simples.
Já a reforma, que é feita por meio das emendas constitucionais, é o mecanismo de sempre, o contínuo, que segue aquele rito super rígido do artigo 60. Uma emenda pode mudar um único inciso ou 10 artigos e vai continuar sendo uma reforma. O que manda é o processo, não a quantidade de texto alterado. Missão cumprida. Agora, para fechar com chave de ouro, vamos consolidar tudo que a gente aprendeu. Pensa nisso aqui como o seu gabarito final, aqueles pontos que precisam estar na ponta da língua no dia da prova. Anota isso aí, porque a chance de um desses pontos cair na sua prova é altíssima. Vamos recapitular rapidinho. Primeiro, rigidez não é o mesmo que imutabilidade. Segundo, limites circunstanciais são absolutos, não tem exceção. Terceiro, o processo de emenda é uma cláusula pétrea implícita. E quarto, a diferença entre reforma e revisão está no procedimento, não na quantidade. Dominar isso aqui já te coloca muito na frente da concorrência, pode ter certeza. Bom, chegamos ao final da nossa análise. Eu espero de verdade que esse exercício tenha trazido mais confiança e clareza para sua preparação. Queria dar os parabéns a todo mundo pela dedicação de ter chegado até aqui. Cada hora de estudo, cada questão que a gente resolve, é um passo firme na direção do nosso grande objetivo. É fundamental manter essa garra. E se essa nossa conversa ajudou de alguma forma, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. Isso nos dá um gás enorme para continuar criando mais conteúdo focado na sua aprovação. E agora eu lanço a pergunta para vocês. Qual matéria ou qual tópico a gente deveria analisar no nosso próximo desafio? Deixa aí nos comentários, a sugestão de vocês é muito importante para a gente. E para dar aquela força extra nos estudos, eu deixei alguns links de materiais de apoio da Amazon bem selecionados aqui na descrição e no comentário fixado, beleza? Um grande abraço e até a próxima!